Fala galera, estou aqui para ensinar vocês a construir hoje a melhor antena que vocês podem ter para a área rural para captar sinal em 2600 MHz, o 4G. Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, dê o curtir também, que ajuda bastante a divulgação. Então, bora lá. Tá aqui, pessoal, montada. É uma antena parabólica de 1,80 m, pode ser uma antena parabólica maior ou menor. Quanto maior o tamanho dela, melhor vai ser a recepção do sinal, certo? E para captar o sinal que essa parabólica está refletindo, eu construí aqui essa antena biquad, cortada para frequência de 2600 MHz. Que a gente usa como suporte. Como eu não tenho a bengala original, fica uma ideia para vocês aí, né? Você usa aqui um cano de PVC e duas curvas, dois joelhos, e você consegue fazer. A vantagem disso aqui é que não causa nenhuma interferência no sinal, porque é plástico, certo? E um grande ponto que vocês têm que se atentar é o seguinte: a distância focal. É a distância aqui entre onde fica o alimentador, onde capta o sinal, para o fundo da antena, certo? Essa distância vocês vão manter o padrão original, o que vem na bengala original da parabólica. No entanto, se vocês não tiverem, como é o caso meu aqui, que eu não tinha, então eu tive que calcular. Tem um site que eu vou passar para vocês daqui a pouco, ele chama Satilex, salvo engano. Mais tarde eu passo para vocês no final do vídeo, que ele ajuda vocês a calcular. Basta vocês medir o diâmetro da antena, usar uma fita métrica e medir o diâmetro da antena e calcular a profundidade dela, quanto que ela dá ela reta aqui, né? Passando uma linha reta de uma ponta a outra, a profundidade dela. Aí você consegue calcular. Galera, o sinal aqui que vem para essa antena fica nessa direção aqui. Tem aquele morro grande ali na frente que atrapalha bastante o sinal passar. E a torre da Vivo está a 5 km em linha reta daqui. Era para chegar sinal normal aqui, até com boa intensidade. No entanto, a gente tem esse top aqui na frente que atrapalha completamente chegar qualquer sinal. O sinal que já não chegava muito forte até ali é completamente impedido por ele de passar, certo? Então essa é uma aplicação ideal para essa antena, onde o seu sinal não chega, né? Você não tem sinal, mas você tem um pouquinho ainda. Aí vai funcionar para vocês essa antena de 2600 MHz. Com ela eu consigo aí entre 1 e 2 sinais de internet 4G, que dá aí os seus 20 megabits de download em 2600 MHz, certo? Então vamos lá para a construção. Pessoal, antes de a gente iniciar a construção, ponto importante que a gente tem que ressaltar aqui: a antena parabólica tem que ficar nessa posição. Ela não vai ter inclinação quando fica apontada para satélite, então ela vai ficar nessa posição reta e tem que ficar apontada diretamente o centro dela, né, onde fica a bengala, tem que dar uma linha reta de onde ela está para onde a operadora fica situada, a herb dela, a torre dela. Essa é a forma correta do apontamento. O ideal é, após você construir a antena, né, você tem um modem 3G ou 4G aí, no caso vai ser o 4G, né, porque essa é para a frequência 4G. Vocês vão girando ela, vocês montam ali pode soldar uma haste ali para vocês conseguirem fixar ela nesse cano de galvanizado. Vocês vão girando ela até vocês conseguirem o melhor sinal. Em regra é o seguinte: para facilitar a vida de vocês, baixa o Google Earth aí, localiza, deixa eu dar um pause aqui que tem uma vaca berrando aqui. Pós-mugido de vaca, voltemos. O ideal que é vocês fazerem: baixa o Google Earth aí, no celular quanto no PC, né? Olha onde que é a torre mais próxima do operador, de onde vocês acham que vem o sinal.
fixa um ponto entre a torre da operadora e a residência de vocês. Aí vai te dar uma linha reta e você vai ver o ângulo certinho que você tem que apontar a antena. É interessante ela ter um pouquinho de variação de ângulo dela do azimuth. O que é o azimuth? É a inclinação dela um pouquinho para trás, um pouquinho para frente. Às vezes é necessário. Geralmente um pouquinho para trás aqui, ó, você forçar a parte de cima dela um pouquinho para trás, dá um resultado melhor que ela completamente reta, tá bom? Como é uma antena grande que vai ficar fixada no teto, é interessante você colocar ali um cabo de aço ou um arame segurando ela embaixo para não ter chance nenhuma dela voar, tá bom? E o esquema dela ser presa ali, você pode fazer tanto amarrando um arame amarrando ela através de arame com aquelas sapatas que você fixa cano em parede, né? Quanto até mesmo soldando, pedir para alguém soldar um cano ali que vocês consigam passar por dentro do outro, tá certo? Então é isso aí, inicialmente vocês vão fazer um apontamento preciso para a torre da operadora. Parabólica não aceita apontamento incorreto. Se ficar como a relação que se fala, relação frente-costas, né? O que é isso? Ela só capta sinal, ela capta o sinal muito bem se ela estiver corretamente apontada. Se ela estiver mal apontada, ela não consegue captar sinal de ângulos diferentes de onde que o sinal está vindo. Isso que é o interessante dela, que ela concentra muito sinal, ela estando bem apontada, ela consegue concentrar todo aquele sinal fraco num ponto só, certo? E outra vantagem é o seguinte, principalmente para instalação de repetidor, o sinal que está atrás não vaza para frente. Você evita inclusive realimentação de sinal. Mas esse é assunto para outro vídeo. Vamos lá então para a construção agora. Pessoal, antes da gente iniciar a construção em si da antena, é interessante a gente comentar um pouquinho da teoria para vocês entenderem como que funciona uma antena. Por volta ali de 1800 e lá vai pedrada, salvo engano, finalzinho ali de 1880, já tinha muitos pesquisadores, inclusive o próprio Marconi, que é tido como o pai do rádio, né, mas tem uma controvérsia aí inclusive com o Padre Landel aqui do Brasil, atribui-se ao Padre Landel a primeira transmissão de rádio do mundo, após estudos que fizeram, mais reconhecido internacionalmente é o Marconi. Nessa época, descobriu-se que quando uma corrente elétrica passa por um condutor em um sentido e rapidamente ela volta em outro sentido, produz-se no ambiente uma perturbação de ordem elétrica e magnética. Suponhamos aqui que aqui é um fio condutor. Um fio condutor. Então a gente ligou aqui, passou aqui uma corrente nesse sentido, depois ela foi correndo para esse sentido, muito rápido. Nesse caso, provocou-se uma perturbação de ordem eletromagnética. Por que ordem eletromagnética? Porque de um lado do fio, quando a corrente está passando nesse sentido, você vai ter desse lado uma perturbação magnética, do campo magnético, e dessa do campo elétrico. E quando ela volta, o contrário, você vai ter uma perturbação desse lado elétrica e desse lado magnética. Descobriu-se também que essa onda ela é capaz de propagar-se no ar a velocidade de 300 mil, na verdade, né, quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, certo? Descobriram ainda que era possível inserir nessa perturbação uma informação para ser transportada. Então aí surgiram as telecomunicações através de onda de rádio que a gente usa até hoje, aí, certo?
Eu para desenhar só uma beleza, ai, minha senoide, que tristeza. Mas enfim, dá para entender aqui. E a quantidade de vezes que essa corrente aqui varia no condutor, produzindo as ondas, ela tem uma medida, que é a frequência, que a gente ouve muito falar aí, né? É medida numa medida que chama Hertz. 1 Hz é igual a uma oscilação dessa por segundo. Uma oscilação por segundo, correto? Só que uma oscilação dessa não serve para nada. Os circuitos modernos, eles são capazes de produzir aí ordem de milhões de oscilações por segundo. As frequências, elas são da onda, elas são medidas então em Hertz. Você tem as diversas aplicações para cada frequência. Por exemplo, a frequência de 20 MHz, que é igual a 20 milhões de hertz, ela é usada para transmissão de rádio amador. Posteriormente, a gente tem aqui, por exemplo, de 87 MHz até 109 MHz, nós temos as ondas de rádio FM, certo? Que aqui vão ser 87 milhões a 109 milhões de vibrações por segundo. Vamos adentrar aqui na área que a gente já quer, que são as frequências de celular. A gente tem aqui 700 MHz, que atualmente está funcionando o 4G, que são 700 milhões de vibrações por segundo de oscilação, né? Uma oscilação desse fio condutor onde a corrente passa para um lado e passa para o outro, 700 milhões de vezes por segundo. Esse aqui é o 4G atualmente, era TV analógica, agora vem o 4G. Nós temos frequência de 850 MHz, que é muito usada para o 3G. Antigamente era usada para o 2G também. 2G, TDMA, CDMA, que são 850 milhões de vezes por segundo que a corrente oscila. E nós temos aqui 1800 MHz, que é usada para o 4G também, a Claro usa muito. 1800 MHz são 1800 milhões de vezes que a corrente oscila por segundo, ou seja, 1 bilhão, correto? 1 bilhão e 800 milhões de oscilações por segundo. Voltando aqui, pessoal, recebi uma ligação aqui no celular. Temos 2100 MHz, que são 2 bilhões e 100 milhões de oscilações por segundo, que é usado para o 3G. Perceba que os dois aqui é utilizado para o 3G. No entanto, a capacidade de transportar dados dessa frequência mais alta é muito maior. No entanto, você tem uma cobertura muito mais restrita do que do 850 MHz, conforme nós vamos entender logo à frente. 850 MHz tem uma cobertura muito maior, no entanto, ela tem uma capacidade de transportar dados muito menor que a de 2100 MHz. E por fim, nós temos a frequência de 2600 MHz, isso no espectro de celulares, né, que a gente está analisando de celulares. Tem a de 2400 também, que é usado para o Wi-Fi, que são 2 bilhões
e 600 milhões de oscilações por segundo da corrente em um condutor, né? Que esse é usado o 4G. Teoricamente, essa aqui que você tem a maior capacidade de transportar dados, no entanto, também é a pior em termos de cobertura. Frequência, quanto mais alta, pior é a cobertura dela e maior a capacidade de transportar dados e concentrar usuários. Essa frequência de 2.600 MHz, por exemplo, consegue suportar muito mais usuários com uma velocidade muito maior que essa. No entanto, a cobertura dessa daqui vai ser muito maior. Por que isso? Vamos lá. Pessoal, essa diferença aí de cobertura e de capacidade de transmissão de dados se deve a um negócio que a gente chama comprimento de onda. Quanto mais baixa a frequência, nós dizemos que maior é o comprimento de onda dela. E quanto mais alta a frequência, nós dizemos que é menor o comprimento de onda dela. Por isso que vocês vão ouvir falar aí, por exemplo, antena que são as denominadas, fugiu aqui a cabeça, gente, perdão, faixa de tantos metros, por exemplo, a faixa do rádio amador, né, é de tantos metros, a faixa de tantos metros, de 2 metros, 3 metros, e assim vai. O que é esse comprimento de onda? Nós falamos que as ondas eletromagnéticas, né, são perturbações da ordem elétrica e magnéticas causadas por uma oscilação na corrente que passa por um fio condutor. Nesse ponto aqui, nesse exemplo aqui, a gente teria aqui o ápice do campo magnético aqui, e no sentido oposto, nós teríamos o ápice do campo elétrico aqui, sempre opostos, certo? Se chama na onda isso aqui de crista e isso daqui de vale, salvo engano, se não estou falhando as aulas de física da escola. E daqui de uma crista a outra da onda, nós temos o tamanho do comprimento da onda. Esse comprimento da onda ele é essencial para a gente construir qualquer tipo de antena. E como que a gente calcula isso? Bem simples. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar a frequência, por exemplo, uma frequência de 850 MHz, e nós vamos dividir pela velocidade da propagação dela no espaço, que é 300.000 km por segundo, que é a velocidade da luz. No entanto, como aqui a gente teoricamente a gente teria mais 3 zeros, né, por ser escrito em megahertz, e aqui nós teríamos mais 3, a gente só divide 850 por 300. Pessoal, esquece que eu falei com vocês, está errado. Desculpa, me confundi aqui. Não é 850 MHz dividido 300. Risquem isso. É a constante, que é a velocidade da luz, dividida pela frequência. Aqui são 300.000, mas aqui também seria 850.000, né? Porque tem megahertz. Então a gente, como dito, a gente deixa só 350 dividido por 850, que vai dar aqui 300 dividido por 850 é igual a 0,35. O que é isso? É 0,35 que isso é uma medida dada em metros, ou seja, o comprimento da onda de 850 MHz é de 35 centímetros, certo?
Então, na frequência de 850 MHz, a distância de uma crista a outra aqui será de 835 centímetros, correto? O que acontece, gente? Em geral, as antenas não são... a gente tem que calcular ela usando esse comprimento de onda. Tem que casar. E, em geral, elas são de quarto de onda ou então de meia onda. Até a frequência de 900 MHz, para esse sinal celular, é interessante a gente fazer antenas de meia onda, que seria, por exemplo, aqui a gente construir um dipolo dobrado com 17 centímetros, 17,5 centímetros. Ele seria o melhor para captar o sinal, certo? Por que é isso? Por que ele é o melhor para captar o sinal de dipolo com 17,5 centímetros? Em razão do seguinte motivo, pessoal. Conforme a gente já está conversando, tomando como exemplo aqui a frequência de 850 MHz. A gente já calculou que de uma crista a outra, o comprimento de onda dela, essa distância aqui, certo? É de 35 centímetros. No entanto, a gente está pegando aqui as duas cristas, e isso não interessa, a gente interessa para a gente a perturbação de ordem eletromagnética, ou seja, você pegar a crista aqui da perturbação magnética e a crista da perturbação elétrica. Então é interessante a gente pegar aqui construir baseado a antena, o dipolo, baseado em meio comprimento de onda, que você vai pegar onde você tem a maior excitação elétrica e a maior excitação magnética. Aqui nós temos um dipolo construído, um dipolo caseiro. Como que funciona ele aqui? Ele vai ter aqui essa distância certinha que a gente calculou aqui, ó, que seria os 35 centímetros dividido por 2, que seria 17,5 centímetros. Então, o que acontece? Está vindo aqui a perturbação, né, pessoal? A perturbação a onda eletromagnética. Com esse formato certinho, ele vai pegar, em tese, né? Isso que a gente está dando um exemplo na prática. Pegaria aqui nele a perturbação, pegaria na maior ponto da perturbação, na crista, a perturbação elétrica, e aqui embaixo, e na hora que ela passasse aqui embaixo, pegaria também a crista da perturbação magnética, ou seja, a gente conseguiria captar o melhor sinal possível com esse tamanho aqui calculado. Isso se chama uma antena ressonante, um sistema ressonante, que vai conseguir transmitir com a maior receber e transmitir com a maior eficácia possível. Na prática, não se usa para cálculo de antena a regra dos 300 dividido por 200 por 850 MHz, por exemplo, que é a frequência de 850 MHz aqui. Se utiliza 285 dividido... Desculpa, pessoal, não é 285 não. Não, 285 mesmo, isso mesmo. Perdão, de novo. Se usa 285 dividido pela frequência que você deseja, que seria os 850 MHz. Por que esse 285? Descobriu-se com muito estudo aí pela frente do pessoal que no meio físico, que seria aqui no caso um fio de cobre, a onda eletromagnética não se propaga em 300 mil km por segundo, mas sim em 285 mil km por segundo. Então calculou-se dessa forma.
Vamos pegar aqui. 285 dividido por 850 vai dar 0,33 metros, ou seja, 33 centímetros. Metade do comprimento de onda disso daqui vai dar 16,5 centímetros. Esse é o comprimento ideal para você ter um dipolo que vai captar o sinal em 850 MHz da melhor forma. Vamos medir aqui quanto que tem? Não sei se está dando para vocês ver, pessoal, lá, 16,5 centímetros, certinho, calculado certinho, para a gente ter a melhor performance, para a gente ter uma antena ressonante. Já o refletor, que vai refletir as ondas, quando as ondas estão vindo no rádio, né, no ar, perdão, vai ser o padrão de 17,5 centímetros também, porque aqui a gente não vai ter, ele é só para refletir. Então vai continuar a gente tendo aquela medida do comprimento de onda pela velocidade da propagação da luz no vácuo, certo? Uma questão interessante que a gente pode ver aí na prática da ressonância das ondas é o seguinte: por que o circuito deve ser ressonante para transmitir o melhor sinal, para a antena transmitir e receber da melhor forma possível? A gente consegue ver aqui num violão, tomando como exemplo um circuito ressonante. Por isso que a antena deve ser cortada certinho para o comprimento de onda correto, que aí ela vai conseguir transmitir e receber dados da melhor forma possível. Aqui, pessoal, eu deixei marcado aqui, ó, o violão. Ele tem cordas diferentes, né? Cada corda vibra numa frequência diferente. No entanto, quando você vai apertando as casas, você consegue selecionar para a mesma corda frequências diferentes com que ela vai vibrar. E com isso são emitidas as notas musicais. As notas musicais nada mais são do que frequências com que a corda vibra. Um efeito interessante da ressonância é o seguinte: se a gente bater essa corda aqui, que é a Mi, solta, ela vai dar a nota Mi, certo? Essa daqui é a corda Lá. Se a gente batê-la solta, ela vai dar a nota Lá também. No entanto, se a gente pressionar ela aqui na sétima casa, nós vamos ter a nota Mi também, igual essa de cima. Então, pressionando a corda Lá na sétima casa, nós vamos ter, seria, por exemplo, na segunda casa, né? Nós seríamos primeira casa seria o Lá sustenido, na segunda o Si, na terceira o Dó, na quarta o Dó sustenido, na quinta o Ré, na sexta o Dó sustenido e na sétima o Mi. Então a gente tem Mi aqui e Mi aqui também. Olha o efeito da ressonância, pessoal. Estando as duas na mesma frequência, cortadas, entre aspas, como uma antena para a mesma frequência, na hora que você vibra essa corda Mi, sem a gente ter mexido em nada, a corda Lá estando presa aqui para frequência, para nota de Mi, ela também vai ressonar. É o efeito da ressonância. Não sei se está dando para perceber, deixa eu tentar melhorar o foco aqui. Aqui, pessoal, vou bater de novo, ó. Tô batendo e parando ela. Perceba que a Lá continua vibrando.
Perceberam? Ela vibrando. Estão na mesma frequência, ó. Emitem o mesmo som. Isso é o efeito da ressonância, que é o ideal que ocorra na antena. Pessoal, essa questão aqui dos 16 centímetros e meio que o dipolo deve ter, que seria um dipolo dobrado, que é isso daqui. Um dipolo dobrado é esse aqui, certo? Que a gente viu aqui. Para a frequência de 850 MHz, ele teria que ter 16,5 centímetros de uma ponta à outra, certo? E aqui entraria o fio vivo, né, do cabo coaxial, e aqui a malha. Pode ser soldado, pode usar um conector. Este dipolo dobrado funciona para frequências mais baixas. No entanto, para frequência alta, o que melhor capta o sinal não é ele. É uma antena que se chama biquad. Ela consiste em dois quadrados de fios conectados dessa forma. Nossa senhora, meu desenho mal demais. Deus me livre. E essa antena biquad, ela é uma antena de 1/4 de comprimento de onda, certo? Então, ao invés de ser metade do comprimento de onda, vai ser, a gente vai aplicar aqui 1/4 de onde até onde? Daqui até aqui, e 1/4 de comprimento de onda daqui até aqui. Para a frequência de 2600 MHz seria o seguinte: a gente tem a constante, né, que é a velocidade da propagação da onda eletromagnética no meio físico, que seria o fio, dividido pela frequência, 2600 MHz no caso do 4G, igual a 0,11 metros, ou seja, 11 centímetros. Esses 11 centímetros aqui, nós vamos dividir ele por 4. 11 dividido por 4 igual a 2,75. Vamos pegar um quadradinho ali agora para ver qual é a distância que ele está dando. Esse aqui, pessoal, é o elemento ativo da antena biquad. Cada quadradinho desse aqui, eu falei errado com vocês, né? Daqui até aqui não, tá, pessoal? Essa medida de 1/4 é daqui até aqui, ó. Vai ter aproximadamente 2,75 centímetros para frequência de 2100 MHz. 2600 MHz, tá bom? Daqui até aqui, nós vamos ter o comprimento de meia onda. Agora, pessoal, vamos lá para a prática de como construir ela. Pessoal, essa questão aqui dos 16 centímetros e meio que o dipolo deve ter, que seria um dipolo dobrado, que é isso daqui. Um dipolo dobrado é esse aqui, certo? Que a gente viu aqui. Para a frequência de 850 MHz, ele teria que ter 16,5 centímetros de uma ponta à outra, certo? E aqui entraria o fio vivo, né, do cabo coaxial, e aqui a malha. Pode ser soldado, pode usar um conector. Este dipolo dobrado funciona para frequências mais baixas. No entanto, para frequência alta, o que melhor capta o sinal não é ele. É uma antena que se chama biquad. Ela consiste em dois quadrados de fios conectados dessa forma. Nossa senhora, meu desenho mal demais. Deus me livre. E essa antena biquad, ela é uma antena de
1/4 de comprimento de onda. Certo? Então, ao invés de ser metade do comprimento de onda, vai ser, a gente vai aplicar aqui 1/4. 1/4 de onde até onde? Daqui até aqui, e 1/4 de comprimento de onda daqui até aqui. Para a frequência de 2600 MHz seria o seguinte: a gente tem a constante, né, que é a velocidade da propagação da onda eletromagnética no meio físico, que seria o fio, dividido pela frequência, 2600 MHz no caso do 4G, igual a 0,11 metros, ou seja, 11 centímetros. Esses 11 centímetros aqui, nós vamos dividir ele por 4. 11 dividido por 4 igual a 2,75. Vamos pegar um quadradinho ali agora para ver qual é a distância que ele está dando. Esse aqui, pessoal, é o elemento ativo da antena biquad. Cada quadradinho desse aqui, eu falei errado com vocês, não é daqui até aqui não, tá, pessoal? Essa medida de 1/4 é daqui até aqui, ó. Vai ter aproximadamente 2,75 centímetros para frequência de 2100 MHz. 2600 MHz. Pessoal, a gente já descobriu então que para o melhor tipo de antena para captar o sinal refletido pela parábola, pela parabólica, é a antena do tipo biquad, de 1/4 de comprimento de onda. Cada lado desse daqui tem que ter 1/4 do comprimento de onda da frequência escolhida. Ou seja, a gente tem que pegar lá, né, a frequência que a gente vai utilizar, os 2600 MHz, calcular o comprimento da onda dele, e cada ladinho desse aqui tem que ter o comprimento certinho. Só que a gente tem um pequeno problema. O que acontece? Os celulares, a internet 4G, de forma geral, voz, dados, funcionam da seguinte forma. A torre da operadora AERB transmite e, ao mesmo tempo, a gente devolve a informação para a torre da operadora. Você tanto está recebendo voz e dados, quanto está transmitindo voz e dados. Para esse sistema funcionar, você tem que ter frequências diferentes. O downlink, que é a recepção, trabalha em 2620 MHz na frequência de 2600 MHz, 4G, né, a 2690. Já o uplink, que é a transmissão, funciona entre 2500 MHz a 2570 MHz. E a gente chegou num dilema aí. Qual frequências dessas daqui usar para cortar a antena, para utilizar como medidas? Pessoal, em frequências mais baixas, a gente geralmente soma essa frequência com essa e divide por 2 para conseguir a média delas e corta a antena nessa média, que ela tanto ficará boa para uplink quanto para downlink. No entanto, essas antenas de frequência alta, elas têm uma particularidade. O que acontece? A potência de transmissão de uma AERB é muito maior que a potência de transmissão de um modem ou um celular que a gente vai estar utilizando aqui para devolver essa informação. Então, o recomendado é você utilizar como frequência para o corte da antena a frequência mais baixa de downlink aqui, porque aí você vai ter de uplink, porque aí você vai ter um uplink mais forte. No geral, o downlink é bem mais forte, então você pode deixar ela mal cortada para ele. Corte então para a frequência de 2500 MHz, que funciona melhor. Justamente por isso, a potência de transmissão da AERB é muito maior que a que a gente vai devolver. Então é melhor você ter uma antena cortada para a frequência de transmissão, que a gente tem um transmissor bem menos potente, do que uma antena potente para downlink, mas que não vai conseguir devolver o sinal com tanta qualidade. Tá bom? Finalmente, galera, vamos à lista de materiais e vamos botar a mão na massa.
O que a gente vai precisar? Um refletor feito de chapa de metal, qualquer metal aí que vocês tiverem, um folha de zinco. Esse aqui eu peguei de lata de tinta, de fundo de lata de tinta, e cortei com a lixadeira. As dimensões dele são o seguinte: 120 por 120 milímetros, 12 centímetros por 12 centímetros, certo? Nós vamos precisar de um conector do tipo N, que é esse usado em repetidor, em qualquer outro aí, que geralmente aparelho de telefonia é usado isso. Se vocês não encontrarem, que ele é um pouquinho mais chato de achar, não é em qualquer lugar que tem não. Se vocês não acharem, não quiser colocar, pode soldar o cabo diretamente na antena. Eu vou mostrar depois como que faz. Solda, ferro de solda, fita isolante, essa abraçadeira de plástico, o que vai servir para nós construir o elemento ativo, né? Que é a fio de cobre 2 milímetros, 247 milímetros de fio de cobre, tá? E silicone. Pessoal, esse é o esquema completo aí para vocês montarem a antena. Vou deixar na descrição do vídeo, fiquem atentos. Esse esquema, um link do Google Drive, vocês podem baixar lá e ficar fácil para vocês tá construindo. Inicialmente, vocês vão medir o L1 aqui, 30 milímetros, L2, 29 milímetros aqui, daqui até aqui, repete aqui, 29, 30 milímetros, 30 milímetros, 29 milímetros, 29 e 30. Essa é a medida por fora, certo? Por dentro daquilo que eu já falei para vocês, que é cada perninha dessa aqui dá uns 27. Pessoal, distância dessa peça para o fundo do refletor vai ser de 14 milímetros. O refletor, conforme dito, é um refletor de 12 por 12, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui, pessoal, como dobrar. O L1, que é esse daqui, ele tem que dar 30 milímetros. Nós vamos pegar aqui e marcar aqui então no fio de cobre 30 milímetros, correto? Marcou. Pessoal, pode usar aqui a própria régua. E onde, vocês vão ver onde está a marca aqui, ó, no caso está aqui. Vocês passam um pouquinho para cima aqui, ó. E faz a dobra, certo? Eu gosto de usar, inclusive, para ficar melhorzinho, algum objeto quadrado, por exemplo, isso aqui, ó. Pessoal, eu gosto de usar mais para modelar algum objeto quadrado, por exemplo, isso aqui, ó. É um pedacinho de cano quadrado. Aqui eu coloco um pouquinho, a marca um pouquinho acima do quadradinho. Vou colocar na mão aqui para focar. Olha, eu coloco a marquinha um pouquinho acima do quadradinho aqui e dobro. Aí fica perfeita a dobrinha. Só puxar um pouquinho aqui para cima para fazer os 90 graus completos. Já está pronto. Então, este daqui é o primeiro é o nosso primeiro aqui. Nossa primeira dobrada. Segunda, a gente vai marcar são 29 milímetros. Aí a gente vai confirmando também, que tem que dar 30 milímetros, não é isso? Vamos dar uma confirmada, se ficou de uma ponta a outra 30 milímetros.
30 milímetros certinho. Daqui até aqui, ó, até o centro daqui, ó, que tem que dar os 30 milímetros. Agora vamos marcar 29. Para fazer agora a dobra no meio, pessoal, aqui, ó, nós vamos pegar essa linha aqui do centro aqui, no 0, depois 29. A gente pega e faz a marcação com a caneta. Agora a dobra, pessoal, vai ser para dentro. Aqui, ó, faz aquele mesmo procedimento que eu te mostrei para vocês. Coloca um pouquinho acima a linha da marquinha e dobra. Vocês já vão ter o segundo. Tem que dar 29 milímetros, correto? Vamos ver se está dando. milímetros. Agora nós vamos medir mais 29 milímetros. Nós marcamos aqui, ó, 29 milímetros do meio aqui até aqui, 29, correto? Vamos dobrar de novo. Aqui tá a marquinha, pessoal, ó. Nós passamos ela um pouquinho da beiradinha do quadradinho ali. E dobramos mais uma vez. Aqui nós já fizemos um W. Vou fazer só mais um para vocês aqui agora. E depois vocês já conseguem fazer sozinhos. Pessoal, fiz mais uma marcação aqui, lembrando sempre pegando no centro aqui, o 0, 30 milímetros. Aí a gente vai fazer aquela dobração de novo. A marcação tá aqui. A gente passando um pouquinho para cima do quadradinho, certo? E dobrou. A gente já tá com metade do quadrado feito. Vou terminar de fazer mais uma aqui que eu vou mostrar para vocês a distância que fica do gapzinho que dá o espaçamento aqui. Pessoal, eu terminei de fazer mais algumas dobras aqui para vocês entenderem como funciona. Entre esse espaço e aqui tem que dar 2 milímetros, tá certo? Aí o que acontece? Aqui faltou um pouquinho de fio, porque esse fio aqui era menor um pouquinho do que o comprimento exigido, que é de 247 milímetros. Aqui tinha menos que isso, por isso ficou faltando um pouquinho aqui, uns 2 centímetros. Então, mas quando vocês fizerem com a medida certinha, vai encaixar certinho aqui, ó. Vocês vão pegar o ferro de solda, vão soldar, né, aqui essa parte. Imagine que aqui tem um fio aqui, vocês vão soldar e vai formar a antena biquad completamente. Vai ficar isso daqui, certo? Inclusive, se vocês quiserem deslocar a solda fora da curva, fica melhor. Se quiser deslocar ela para cá, é só vocês fazerem um arranjo, dobrar fora da interseção. E aí, pessoal, agora fica a parte simples da coisa. Vocês vão pegar o refletor, né, que vocês, pedaço de lata que vocês cortaram. Esse aqui tá todo enferrujado, que eu usei ela sem pintar no tempo. Vocês vão pintar, tá? Para não enferrujar, porque vocês vão fazer uma coisa definitiva. Vocês vão inicialmente dar uma lixadinha aqui, onde que vai esse pedacinho de
fio de cobre, pode ser um fio de cobre mais grosso para ele ter melhor fixação. Vocês vão soldar esse fio de cobre em formato de L em uma das pontas, em um dos locais aqui do meio da antena biquad, certo? Preste atenção, em um dos meios aqui da antena que vocês construíram, imagine que seja essa daqui, por exemplo, que a gente está fazendo, vocês vão soldar um lado dele na chapa, dando uma distância de um espaçamento de 14 milímetros. Vocês vão medir 14 milímetros do fundo aqui do refletor e deve dar 14 milímetros. Tá vendo que tô dando 0,9, mas é porque aquela ponta lá sem medir dá 0,5. 0,5 mais 0,9, 14 milímetros. Certo? Próximo passo que vocês vão fazer um buraco no centro. Obviamente vocês vão fixar alinhado, né? Essa anteninha biquad que vocês fizeram, vocês vão fixar ela alinhada no refletor. Próximo passo, vocês vão fazer um buraco na área central aqui, colocar o conector N, que é este conector aqui. Essa parte aqui prata vai ficar em contato com o refletor, que vai servir como o terra, né? A malha que vai isolar. E a parte interna, que é este daqui, vai ficar em contato com a outra voltinha aqui em cima. Tá bom? Olha, elas fecham curto, mas porque elas estão ligadas no mesmo circuito que é fechado, né? Mas elas não se encontram, não pode se encontrar aqui, ó. Elas vão dar continuidade uma com a outra? Vão sim, mas elas têm que ter um espaçamento entre elas e elas não se encontram, certinho? Posteriormente, vocês vão vir com o silicone e passar aqui em toda essa região, para evitar que entre água, né? Se entrar água, perde completamente o sinal. Vou filmar para vocês mais um pouquinho para vocês pegarem como que é feito. Caso vocês não tenham o conector, este conector aqui, vocês vão abrir o cabo coaxial, a malha vocês vão soldar aqui ou então deste lado aqui, onde que está essa solda aqui, e o fio vivo vocês vão conectar aqui. Evita inclusive a perda, esse conector dá uma perdinha, tá? Você soldando direto, evita a perda. O problema é que fica mais ruim para manusear, com esse conector fica mais prático. Vão fazer 2 buraquinhos aqui para fixação no cano. Na bengala de vocês vão fixar com a abraçadeira de plástico essa antena na bengala, pode ser feita como essa aqui de PVC, ou então na bengala original da parabólica. Essa parte aqui fica voltada para a parte interna da parabólica. Depois, pessoal, é conectar o cabo. Vocês prendam o cabo com fita isolante para não deixar mexer. O ideal que se utilize é o cabo RGC 213, que ele tem menor perda. Aqui nós estamos usando um que não é o RGC 213 não, ele é inferior. É um cabo bom, é melhor que o RGC 58, não sei qual cabo que é esse, tem mais malha um pouco e é mais grosso, mas não é o ideal não. Com o RGC 213 você ganha aí uns 5 dBi tranquilo nessa antena, tá? Agora é só colocar essa bengala lá na antena. Vamos colocar lá e fazer um teste agora. Pessoal, antena conectada aqui, ligada lá. Liguei o meu modem 4G com antena para entrada externa, com entrada para antena externa no roteador meu aqui.
E aí tá o resultado, pessoal, da nossa antena. Tá aí pegando uma barrinha de sinal 4G, menos 91 dBm. Vamos ver aqui as informações. Aí os medidores de qualidade, menos 91 dBm RSSI, RSRP menos 110, SRQ menos 10 dB e SINR 11, menos 11 dB. Pessoal, pode parecer pouco esse um ponto aí de sinal 4G, mas para a área rural, só de você conseguir captar, ainda que seja que apareça aqui sem nada, se aparecer só LTE aqui sem nenhuma barra, é muito sinal, porque a frequência é altíssima, 2600 MHz, e é muito difícil de você conseguir captar ela. Com a antena do tipo YAG, esquece, você não consegue de forma alguma. É praticamente impossível com a antena YAG você captar sinal de 2600 MHz na área rural. Principalmente igual aqui, que é ruim de sinal. Vou desconectar aqui para vocês, ó, a antena externa. Vocês vão ver que vai cair. Pronto, caiu. Deixa eu dar uma atualizada aqui na página. Parou inclusive de funcionar, pessoal. Vocês podem ver aqui, ó. Tá piscando verde já, indicando que não tem sinal. Deixa eu reconectar. Reconectada a antena, voltou a pegar o sinal. Pessoal, vou fazer para vocês aqui o teste de velocidade dessa única barrinha. Lembrando que está usando um cabo que não é o ideal. Então ali eu tenho perda de pelo menos uns 5 dBi. Usando o RGC 213 diretamente conectado, a gente conseguiria ir pelo menos 2 barrinhas de sinal, tá? Vou fazer o teste aqui. Ping bom, 33 milissegundos. Vai beirando os 10. Ontem eu consegui 14 bem fácil com ela. Upload. Tá aí. Por fim, pessoal, até que enfim, acabando nosso vídeo, que já deve estar aí dando quase 1 hora. Para calcular, se vocês não tiverem a bengala da antena parabólica, a distância focal, vocês usam esse nesse site aqui, ó, Satilex. Só jogar no Google, calcular distância focal. O endereço está aqui, ó, se vocês quiserem copiar. Aí das instruções você vai colocar, aqui tá até aqui o que eu tinha usado, ó. Você vai colocar o diâmetro da antena, ou seja, daqui até aqui, né? Minha lá 184 centímetros, profundidade, você coloca uma linha reta daqui até aqui e mede esse fundo aqui. Me deu 29. Você clica em calcular, já vai te dar aqui que a distância focal é de 72,97 centímetros. Então, pessoal, é isso. Se vocês gostarem do vídeo aí, deu um trabalhinho bom para fazer, dá o curtir aí, se inscreva no canal, tá? Caso precisem, eu tenho repetidores à venda disponíveis e nos quais eu dou suporte para instalação. Outro ponto, tô deixando para download aí as dimensões corretas para fazer antena biquátil, tá? Serve também para fazer antena 3G, é só alterar as distâncias. Eu vou estar postando em breve. Se vocês precisarem da antena 3G, pode perguntar aí que eu deixo o link para vocês do esquema do 3G.